A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vocês não imaginam a alegria que eu estou sentindo de estar aqui novamente, né? É muita honra subir aqui para falar para a igreja do Senhor. Eu tenho muito temor todas as vezes que eu preciso subir no púlpito e dar uma palavra, porque a gente olha assim, vocês são a menina dos olhos de Deus, né? Povo precioso. Então é muita responsabilidade para a gente falar algo que venha realmente do coração do Senhor, né? Mas eu estive orando, buscando, né, mesmo que Deus queria falar com a gente nessa noite. O tema que eu queria falar aqui é interessante, a pastora Juliana falando aí sobre o que a doutora Adriana vai falar com vocês, né? A saúde mental e emocional, né? E Deus colocou no meu coração também um tema que está muito ligado a isso. O tema é como me livrar da ansiedade, né? Eu, na verdade, vou compartilhar com vocês, porque por um longo tempo eu sofri desse mal e eu não sabia. A gente pensa que é algo que faz parte da nossa vida, que é natural, né? E a gente não faz ideia, nem imagina que a gente está vivendo, né, passando por esse mal da ansiedade, né? Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra sobre a ansiedade, né, que Deus trabalhou em mim e foi uma luta para conseguir se livrar dela, até que Deus me deu o caminho, né? Então, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiro eu queria ler o que significa a ansiedade, né? Qual é o significado? Eu procurei, né, fiz uma pesquisa assim e fiz um resumo bem breve, né, porque nosso tempo aqui também não é muito grande. E ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. O que significa isso, né? Parece que você já se fica pronto, fica esperando, tem aquela sensação de que algo ruim vai te acontecer. Não é uma coisa boa, é uma ameaça, é algo que vai trazer o mal sobre a minha vida. E você tem aquele sentimento que rouba a tua paz, que rouba a tua alegria, né? E você fica pensando que isso é de você mesmo, mas se chama ansiedade. Então, a definição é a expectativa de uma futura ameaça. É um sentimento de inquietação e preocupação, uma reação exagerada a uma situação subjetiva e real, né? Ela pode até ser um pouco real, mas na maioria das vezes ela é da nossa imaginação, né? A gente pensa que alguma coisa está para acontecer e a gente já fica sofrendo por aquele motivo ali. E a ansiedade, quando ela é experimentada regularmente, está sempre acontecendo isso com você, ela pode se transformar em transtorno de ansiedade, que hoje é considerado uma doença, né, aí das emoções das pessoas. Eu conheci uma pessoa em Goiás que ela tinha síndrome do pânico. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na época, né? Falei, nossa, era filho de uma senhora da igreja, e a gente aí começou a acompanhar. Era tão terrível ver a situação daquele moço. Ele era casado, tinha 2 filhas. Aí ele foi para a casa da mãe dele, deixou a esposa e as 2 filhas, se trancava num quarto e não queria sair de lá, porque ele tinha a sensação que até de sair do quarto alguma coisa ia acontecer, né? Então, a ansiedade, ela é progressiva, ela vai evoluindo, né? Ela tem várias divisões que não dá para a gente tratar aqui agora, né, e falar sobre tudo isso, mas se ela não for resolvida na nossa vida, ela chega nesse ponto, né? Então, eu queria compartilhar com os irmãos sobre isso. Em Provérbios 12, 25, está escrito assim: a ansiedade no coração abate o homem. O que abate? Derruba, lança por terra, né? Rouba toda a alegria. Você não tem mais motivação, né? Então ela consegue nos derrubar. E eu achei até interessante que quando eu estava pesquisando,
tinha uma parte aí né, do que estava escrito ali, que dizia assim, a ansiedade às vezes é uma coisa até um pouco positiva, mas eu não consigo concordar com isso. Não dá, porque tudo que eu vejo aqui na palavra, eu tenho que me livrar da ansiedade. Então, como é que ela pode me trazer algo positivo? Eu não consigo crer que a ansiedade tenha algo de positivo, né? Então, a ansiedade, ela abate o homem, ela lança por terra, né? Mas agora, muito bem, eu entendi o que significa ansiedade, mas qual é a causa da ansiedade? Onde que ela surge? Como é que ela começa, né? E eu fui tentar entender por quê. O porquê que eu estou ansiosa, qual a raiz dessa ansiedade? E a raiz da ansiedade é a falta de confiança. Falta de confiança, né? Nós cantamos aqui um hino que fala sobre a confiança, né? Então, a ansiedade justamente ela vem sobre nós porque nós não conseguimos confiar. De repente nós perdemos a confiança em tudo, em todos, né? Então, a raiz da ansiedade é a falta de confiança. Outro hino lindo que a gente cantou aqui, né? O nosso Deus é um Deus, né, que abre caminhos no deserto. Ele é o poderoso, Ele é o Deus de milagres. A gente canta isso, né? Mas realmente a gente crê assim? E Ele é assim para nós? Né? Nós temos um Deus tão grande, tão tremendo, mas a gente não consegue confiar. A gente confia na gente mesmo e decide resolver os problemas por a gente mesmo e não consegue, né, confiar. Então, a raiz da ansiedade, né, da onde ela vem, da onde ela surge, é da falta de confiança. E eu quero ler o Salmo 37, que ele diz assim. Eu vou começar aqui no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol e o teu direito, a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Como que você vai conseguir descansar no Senhor? Se existe toda uma inquietação, uma ansiedade, né, uma preocupação arrasando você, né? Mas a palavra te convida, confia no Senhor. E a confiança, ela é tomada por uma atitude nossa, uma decisão, né, de que eu não sou aquela pessoa que consegue se garantir. Eu já entendi isso, né? Às vezes a gente tem a presunção de pensar assim, não, eu tenho um bom trabalho, né? Eu vi um irmão lá na Georgia que falou para mim, não, eu sou dono de um schedule, então chova, vente, faça sol, neve, o meu trabalho não para. Estou tranquilo. Ao passo que esse povo aí da construção, eles dependem do tempo, e ele ficou argumentando. E esses dias eu estava me lembrando desse irmão e pensei assim, meu Deus, agora chegou aí essa pandemia, né? O que eu mais ouço é que as pessoas estão cancelando, né? Então, nós não temos garantia alguma. Se não é a graça de Deus, se não é o favor de Deus conosco, não adianta a gente confiar na gente mesmo. Não adianta, sabe? Nós não nos bastamos a nós mesmos. Então, o Salmo 37, ele te convida a você confiar no Senhor. E eu coloquei aqui também o Romanos 12. Romanos 12, do versículos 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Ele diz assim: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o 2 diz assim: não vos conformeis com esse século, não tome a forma desse século. Então o que nós estamos vendo agora nessa pandemia, né? As pessoas, sabe, muito ansiosas. Eu também trouxe essa palavra para o grupo de mulheres na nossa igreja, porque as mulheres estavam me ligando e elas não estavam mais aguentando a ansiedade, a insegurança, o medo, né?
Então nós fizemos uma reunião online aí pelo Zoom para falar sobre isso, né? Sobre essa ansiedade. E esse texto ele diz assim: não vos conformeis com esse século, não tome a forma. E essa notícia que está por aí, ok, se eu for afetado por esse vírus, eu tenho um Deus tão tremendo que Ele tem um projeto para a minha vida. E se eu for, irei com Jesus. Amém? Mas se não é a minha hora, vou ficar aqui, Ele vai cuidar de mim em meio a isso tudo. Então esse texto ele fala assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então primeiro existe uma ação nossa. Eu coloco a minha vida no altar. Eu consagro a minha vida. E aí eu tenho uma promessa. Para quê? É uma condição, né? Deus está dizendo: se você consagrar a tua vida, né, racionalmente, com o teu intelecto, com a tua decisão. Hoje o pastor deu uma palavra que Deus não criou a gente como robôs. Ele colocou em nós a capacidade de decidir, né? Se nós queremos o projeto de Deus para nós, ou nós mesmos criamos o nosso projeto e vamos caminhar em cima dele, né? Então, uma decisão racional. Depois que eu fiz isso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu preciso confiar que a vontade de Deus para mim é muito melhor que a minha, porque eu sou uma pessoa limitada, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Eu não tenho esse conhecimento. Agora Deus, Ele já conhece todas as coisas, Ele sabe tudo. Então para que eu quero o meu próprio projeto, a minha própria vontade, se eu tenho um Deus tão tremendo, que está vendo tudo, o Deus de milagre, que abre caminhos no deserto. Eu sempre fico emocionado quando canto essa música. Ele é tremendo. E aí eu quero fazer a minha vontade, eu quero achar que a minha vontade é melhor, que o meu projeto é melhor, né? Não, eu tenho, a palavra diz: procure compreender qual é a vontade de Deus para você. Então, hoje eu particularmente coloquei como alvo na minha vida compreender qual é a vontade do Senhor para mim, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável para mim. Não é muito melhor que a minha? Não é inteligente da nossa parte a gente preferir ficar com a nossa vontade, com o nosso próprio projeto, se nós temos um Deus tão tremendo que tem um projeto muito superior ao nosso? Então isso se chama confiança. Quando eu alcanço esse nível de confiar em Deus, não há lugar para ansiedade no meu coração. Não é verdade? Por quê? Eu não tenho, que andar angustiado, né? Como disse o pastor, eu tenho que organizar minha vida, eu tenho que fazer o meu lado, né? Aquilo que eu tenho que fazer tem que ser feito por mim, né? Deus não vai fazer a minha parte. Agora, aquilo que é impossível para mim, às vezes a gente quer resolver o impossível. Esse é só Deus, né? Então, a hora que nós conseguimos entender isso, aí a gente vai entrar no caminho do descanso. Amém, irmãos? Agora, o tema da nossa meditação aqui é como tirar essa ansiedade do coração, né? Já vimos o que é ansiedade, já vimos qual a raiz dessa ansiedade, né? E nós vimos que a confiança é algo que vai nos levar a um outro nível como cristãos. Mas como foi que Deus me levou, né, a parte prática, né? Eu estava até comentando com a pastora Juliana que o pastor Paulo ele tem um lado muito prático. Ok, essa palavra aqui, ela tem que me dar um caminho para eu aplicar na minha vida. E assim é a palavra de Deus. Ela não é teórica, subjetiva. Ela é para ser aplicada na nossa vida. Então, a parte prática, né, dessa palavra, ela está escrita no Filipenses. Primeiro eu quero ler 1 Pedro 5,7, que diz assim: o que eu tenho que fazer com a minha ansiedade? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
né? Lançar quer dizer tire de você, coloca no Senhor a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado, né? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso me livrar, eu tenho que lançar fora, porque a ansiedade é um lixo e ela está ocupando um lugar muito precioso no meu coração. Eu não posso permitir, né? E a ansiedade é algo que contamina as pessoas que estão à minha volta, né? Eu, com toda aquela minha ansiedade, eu vou contaminando a minha família, né? Os meus relacionamentos, né? Com aquela insegurança, aquela ansiedade, aquela inquietação do meu coração. Então eu quero abrir no livro de Filipenses, capítulo 4, né? Se alguém estiver aí acompanhando e quiser chegar no texto, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Um dia Deus falou para mim: agora eu vou te dar o caminho. Como é que você vai arrancar essa ansiedade do teu coração? Porque eu sou assim igual o pastor Paulo, não tem que ter algo prático que eu posso fazer. Não adianta eu ler aqui, que lindo, mas como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como é que isso vai se tornar uma realidade e vai trazer um resultado positivo? Então, Filipenses 4, 6 fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, tem um lado positivo na ansiedade? Se a palavra diz não andeis ansiosos de coisa alguma é nada. Não, nada pode me trazer ansiedade, eu tenho que lançar ela fora. Quando eu identifico essa ansiedade na minha vida, eu tenho que lançar ela fora. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica com ação de graças. Então o que Deus falou para mim? Existem 3 níveis aí: oração, súplica, ação de graças. 3 coisas Deus falou para mim nesse texto. O que é a oração? A oração é uma conversa, né? A gente chega, tipo aqui eu falo: pastora Juliana, olha, está acontecendo isso, né? Eu estou passando por uma dificuldade, estou contando para ela. Isso é uma oração, é uma conversa. Mas de repente eu estou numa aflição tal que eu preciso resolver isso aí. Eu vou entrar no nível da súplica e eu vou dizer: pastora Juliana, eu preciso de ajuda. Olha como mudou. A súplica, ela é um nível mais elevado da oração. Você saiu simplesmente de fazer conhecido o teu problema, você entrou no nível da súplica. Agora você entra diante de Deus pela oração, pela súplica, né? Então não tem como, sabe, Deus não ouvir. Eu gosto demais de um texto que tem em Apocalipse capítulo 5, que ele diz assim, que as nossas orações, a oração dos santos, são levadas lá em cima e colocadas em taças de ouro diante do trono do Senhor. Aí quando você lê o Daniel, você vê isso acontecendo. Lá em Daniel diz que Deus enviou o anjo, né, para dizer para Daniel: as tuas orações foram ouvidas, chegaram lá em cima, né? Então tem anjos que acolhem essa nossa oração e levam, e são depositadas em taças de ouro. Se eu não conseguir crer que quando eu oro, eu tenho um Deus que está me ouvindo e que vai me socorrer, para que eu oro, né? Por que eu oro se eu não consigo crer? Então, quando eu entro no nível da súplica, né, aí Deus olha lá, meu filho suplicando, né? Ele já não está só contando para mim o problema, agora ele está suplicando a minha ajuda. É o segundo nível. Mas tem um terceiro nível: com ações de graça. Aí eu pensei: como assim com ações de graça, né? Como é que é isso? Né, eu vou começar orando, eu vou suplicar, e agora eu vou entrar no nível da ação de graças. Aí eu li o Abacuque, capítulo 3, versículo 7. Esse profeta, ele estava fazendo uma oração num tempo de angústia para o povo. E ele começa a dizer assim: ainda
ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Transportando para a nossa situação agora aqui, ainda que essa pandemia se instalou aí, eu sei que o Senhor vai guardar a minha vida, né? Nós podemos transportar para a nossa realidade, e isso é o nível da ação de graças, dessa confiança tão tremenda que você tem no Senhor, que você já saiu do nível da súplica e você começou a agradecer. Senhor, é tremendo, Senhor, olha aí, ó, eu estou vivendo aqui, né? Toda a coisa aí está feia, mas eu sei que o Senhor vai guardar a minha vida, né? Então esse nível da ação de graças, ela prepara um ambiente de milagre na tua vida, né? Eu estava até compartilhando aqui, lembrando do tempo do casamento da Lia, né? Que, gente, a gente morava no Brasil, de repente ela ia casar, convidar 180 pessoas e tinha que fazer um jantar, né? E eu pensei, meu Deus, a gente só consegue comprar as coisas básicas para uma noiva. Como é que faz um jantar para 180 pessoas? A gente lá no Brasil ganhando em real, né? E fiquei 1 mês e meio na casa da Juliana, e todas as manhãs eu ia orar e pedir para o Senhor. Aí um dia Deus me mandou parar, né? E Ele me levou ao Salmo 103, que fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus falou assim para mim: por acaso, até hoje, algo que você tenha me pedido, eu não concedi? No tempo devido, porque o nosso problema é que nós somos imediatistas. A gente pede algo para Deus, quer que aconteça do nosso tempo e do nosso modo. E Deus tem o tempo e o modo, fala lá em Eclesiastes. Então Deus falou para mim: tudo que você já me pediu, eu concedi a você. E aí me veio agora, é o tempo da gratidão. Então, ao invés de eu caminhar todas as manhãs como eu fazia, suplicando ao Senhor, eu comecei a caminhar a partir daquele dia. Senhor, eu te louvo porque minha filha vai ter um casamento lindo, vai ter um jantar para os irmãos que ela ama, e comecei a entrar nesse nível de ação de graças. Passou uns 15, 20 dias, ela veio me dar a notícia: olha, um irmão que é tremendo aí na igreja chegou para o Elisandro e falou: eu vou dar o jantar para vocês. 180 pessoas, tem certeza que você vai fazer isso? Eu vou, entendeu? Gente, esse é o nosso Deus, o Deus que abre caminhos no deserto, o Deus de milagre. Agora, como que eu quero ficar dentro do meu projeto, se eu tenho um Deus que tem um projeto tremendo para a minha vida? Então eu preciso ser ousado e ousar confiar nesse Deus. A gente vem aqui e canta, né? Deus de milagres, e se emociona, mas na prática a teoria é outra, né? Aí quando chega lá no nosso dia a dia, vem aquele sobressalto, aquele negócio: não, eu tenho que providenciar isso, eu tenho que... Gente, eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu não posso deixar a ansiedade tomar o meu coração, de forma alguma, porque eu tenho um Deus tremendo, incrível, né? E esse Abacuque, ele me chamou muita atenção, que eu falei: gente, o povo estava arrasado, não tinha nem comida, a coisa ali estava terrível, e ele começou: ainda que a figueira não floresça, que não haja gado nos currais, que tudo seja roubado, ainda assim eu me alegro no Senhor. Gente, olha que coisa tremenda. Então esse é o terceiro nível que fala esse texto, o nível da gratidão. Quando nós conseguirmos chegar nesse nível da gratidão em nossa vida, sabe, nós estamos criando um ambiente de milagre, sabe, porque tem coisas assim que não está ao meu alcance,
E eu não sei por que a gente decide resolver o irresolvível, se é que existe essa palavra, se não eu creio agora, né? E a gente tem essa mania, sabe? E não consegue crer. Né? Porque esse crer, esse Salmo 37, ele fala muito, se você observar ali, tem pelo menos 4 passos. Né? Confia ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Agora eu te pergunto, você vai entregar alguma coisa a alguém que você não confie? Nunca. E a gente diz assim, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé. Mas um dia Deus me mostrou que a base da fé é a confiança. Como que eu digo que eu tenho fé em um Deus que eu não confio? Existe uma contradição aí nessa minha fé. Não é verdade? Então, quando eu consigo me lançar nesse nível de confiança com Deus, de gratidão a Deus, né? Ali o hino falava assim que ainda que o que eu estou vendo tá feio, né? Né, dessa experiência que eu contei, eu não via possibilidade humana alguma de acontecer, né? De a minha filha ter um jantar no seu casamento, sabe, não tinha possibilidade humana. Mas aí eu tinha um Deus tremendo, sabe, incrível, que Ele preparava todas as coisas. E essa música dizia, Ele está preparando, né? Eu não estou enxergando, então isso é confiança. Eu não estou vendo nada que indique que Deus está preparando alguma coisa. Não importa o que eu estou vendo, porque a fé é justamente isso. É eu crer, é a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição de fé. E a gente, ser humano, tem a mania de querer uma dicasinha. Eu preciso de alguma coisa, né, para eu conseguir crer. Mas Deus, Ele quer que a gente glorifique o nome dEle quando as coisas ainda não aconteceram, sabe? Não aconteceram, porque depois que acontece, deixa de ser fé. E o nome de Deus não é glorificado. Mas quando você consegue, né, através da tua vida, glorificar o nome de Deus, né, porque tem pessoas que querem glorificar o nome de Deus com as suas palavras, cantando, mas o seu dia a dia, as suas palavras, as suas atitudes não glorificam o nome de Deus. Eu estava lendo um texto essa semana que me deu um calafrio, né? Ai daquele por quem o nome de Deus é blasfemado. Existem pessoas que o estilo de vida dela, e ela ainda se diz cristão, se declara cristão, mas o estilo de vida delas leva o ímpio, leva as pessoas lá fora que não têm Deus a blasfemar o nome de Deus. Misericórdia, irmãos. Então nós precisamos, sabe, entrar num nível novo de relacionamento com Deus. Agora eu pergunto, como que você vai ter confiança em alguém que você não tem relacionamento nenhum? Sabe, a confiança, ela vai surgir de um relacionamento, né? Tem várias promessas, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, intimidade fala de relacionamento. E como haver confiança se não há relacionamento? Se eu não me relaciono com esse Deus, né? Se eu não experimento o agir dele na minha vida, como que pode existir confiança? Então, eu preciso me jogar nos braços do Senhor, sabe? Parar de querer resolver as coisas, né? Eu estava até contando que quando eu me aposentei eu chorei, porque, sabe, eu trabalhei quase 30 anos e o meu salário era alto. Então no Brasil, se você tem um salário alto, a tua aposentadoria também vai ser alta, porque é recolhido sobre um valor alto. Quando chegou a hora de eu me aposentar, irmãos, eu me aposentei assim, os caras me disseram que eu tinha direito a mais ou menos 1/3 do que na verdade eu tinha, ou nem isso talvez. E eu chorei e falei, Deus, isso não é justo. E fiquei assim, emburrada mesmo, até com Deus, sabe? Porque eu pensei, poxa, isso não está certo, né? Mas um dia Deus me falou, eu quero que você dependa de mim. E se você tiver uma aposentadoria boa, financeiramente você não vai depender. Você não vai conseguir experimentar
essas coisas que eu quero te mostrar, né? Então, a partir daquele dia eu parei de reclamar, porque eu consegui entender por que Deus permitiu aquela situação na minha vida, né, irmãos? Então, sabe, a gente vem para a igreja, a gente lê a palavra, né? Da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre fé e obras, né? Quer dizer, eu digo que eu tenho fé, mas as minhas obras não condizem com a minha fé, né? Então, eu digo que eu sou um cristão, mas ouço a palavra e não ponho em prática. Aonde que eu vou chegar com isso? E ainda fico reclamando de Deus, porque a gente, como pastor, o que escuta de reclamação, literalmente contra Deus, a pessoa falando, eu não entendo Deus, por que Ele permitiu isso comigo, tal coisa, e você vê que foi decisão da pessoa, ela não consultou a Deus, ela não orou, não buscou a Deus, e aí a coisa deu toda errada. Eu estou andando com Deus, eu estou indo para a igreja, eu estou dando meu dízimo, e olha aí o que Deus permitiu que acontecesse comigo. Aí teve uma situação que eu falei, mas irmã, você orou, buscou de Deus, esteve na presença de Deus para ter certeza de que era de Deus realmente isso? Não. Eu falei, então agora por que Deus é culpado? Por que Deus é culpado de uma decisão da minha colheita, né? Porque eu vou colher o que eu semeio, a palavra diz isso, né? Então eu tomei uma decisão, essa decisão tem uma consequência, e agora eu quero culpar a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa, se a gente decidiu ser cristão, nós temos que entrar nesse nível, o nível da gratidão, esse nível que nos leva até o Senhor, sabe? Porque senão eu não vejo razão da gente sentar aqui todos os domingos, sabe? Dizer que é cristão, mas eu não experimento, sabe? Esse agir de Deus na minha vida, né? E daí eu penso assim, não, mas eu escuto assim, né? E eu mesma passei muito tempo, nossa, faz 1 ano que eu estou orando, gente, né? Até contando para Juliana aí que eu tinha ficado aborrecido com Deus, falei, chega, agora eu vou tomar a minha providência, porque já faz mais de 1 ano que eu estou esperando esse negócio acontecer, né? Não é possível isso. Aí liguei, sentei em frente no sofá, liguei a televisão, falei, vou assistir alguma coisa, o jornal. Quando eu ligo, tinha um pregador, espera, sabe, parecia que o dedo saiu de dentro da televisão. Aí eu falei, nossa, né? Então, eu estava chutando balde, tinha decidido tomar as minhas providências, né? E de repente, eu estou pensando que eu estava ligando em outro canal, mas eu estava naquele canal do pregador ali, que, para falar a verdade, ele não me era simpático, sabe? Mas quando ele faz aquilo, eu falei, é Deus, eu vou escutar esse cara hoje, né? Vou ter que ouvir esse rapaz aí, porque não tem jeito, é Deus querendo falar comigo, né? Então eu preciso colocar em prática essas coisas que eu tenho aprendido, porque senão eu sou aquele cristão ouvinte e não praticante. Aonde que eu vou chegar com isso na minha vida? Não vale a pena, sabe, irmãos? E essa palavra é bem breve, né, porque eu só estou compartilhando, mas eu quero ler um texto que, enquanto a gente cantava aqui, sobre esse Deus de milagres, esse Deus que abre caminho no deserto. Gente, eu fiquei assim tão emocionada, e depois a bênção sobre toda a minha geração, né? A palavra diz que Deus vai abençoar até 1000 gerações, né? Daqueles que temem ao Senhor e que andam ao Senhor, com o Senhor. Então aí tem pessoas que dizem assim, meu filho quando crescer ele vai decidir a vida dele. Sabe, está contra a palavra isso. Eu como pai tenho que crer que ele está debaixo da bênção que Deus colocou sobre minha vida, e eu tenho que crer e declarar e ensinar o meu filho e inculcar essa palavra no coração dele. E quando ele for velho, tem uma promessa. Ainda quando for velho, não se desvia dele. Sabe, irmãos, nós precisamos entrar nesse nível de relacionamento com Deus, nível profundo, né? Não ficar na superfície do relacionamento com Deus. Chega. Eu teve um dia que eu disse para minha Rosângela, mais de 20 anos você se converteu, você dá dízimo, você vai para a igreja e tal, né?
Teve algumas vezes que eu deixei de ir, porque a roupa que eu queria ir, eu achei que não ficou legal, e aí me atrasei e falei, quer saber, não vou nada, né? Então, e passei mais de 20 anos, até que um dia eu falei, mas espera aqui, eu estou fazendo o que dentro da igreja? Ou eu vou viver esse evangelho de verdade? Porque a palavra diz, porque és morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de te vomitar. Agora faz mais de 20 anos que eu digo que eu sou cristã, e olha o meu procedimento como cristão, basiquinho, religioso, sabe? Chega, irmãos, nós precisamos entrar nesse nível tremendo com Deus, de viver essas experiências incríveis, e ninguém vai roubar da gente. Se a palavra diz, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, eu tenho que crer e tomar posse disso para a minha vida, né? Hoje o pastor pregou, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Está lá em Jeremias 29, pensamentos de paz e não de mal, né? Você sabe que houve um tempo na minha vida que eu dizia assim, eu escutei, né, uma pregação sobre essa coisa de buscar a vontade de Deus, e fiquei assim, aquilo mexeu comigo, eu falei assim, gente, quer saber? Pensei comigo, eu não vou nem perguntar, porque já pensou, se a vontade dele não tem nada a ver com a minha? Eu sei que eu não vou fazer a vontade dele, porque eu não estou afim, entendeu? Foi uma decisão que eu tomei, e eu passei anos assim, eu não queria saber, porque eu tinha o meu projeto, e eu achava o meu projeto maravilhoso, né? Meu projeto era me aposentar num nível alto de uma estatal federal que eu trabalhava no Brasil, esse era o meu objetivo, né? Já pensou, se Deus tem um plano diferente para a minha vida? Então vou nem perguntar, né? E fiquei muitos anos não perguntando, mas o dia que eu perguntei, ele falou, coloca teu Isaac no altar, e o teu Isaac é essa empresa aí, porque ela é a coisa mais preciosa na tua vida. E aí, meus filhos, eu tive que tomar uma decisão. 3 anos antes de eu me aposentar, ganhando aquele salário tremendo, eu tive que colocar meu Isaac no altar, sabe? Mas eu digo para vocês, fui muito questionada, até hoje sou, em momento algum eu me arrependo, sabe? Porque todo o trabalhar de Deus na minha vida foi incrível, sabe? Foi incrível, e eu não me arrependo hora nenhuma, né, dessa dependência do Senhor. Hoje, né, eu era uma pessoa muito chique, hoje, gente, é tão bom ser simples, como é confortável ser simples, né? Não preciso estar o tempo todo com uma coisa, aquela marca mais cara, aquele perfume importado, não preciso, é tão bom ser simples, né? Tremendo a simplicidade, sabe, com o Senhor. E eu quero encerrar essa palavra lendo Isaías 64, 4. Está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha para aquele que nele confia, porque se eu espero nele é porque eu confio nele. Ninguém vai esperar em alguém que não confia, não é verdade? Ele está trabalhando, é bem como disse a música. Eu não estou vendo, mas ele está trabalhando a meu favor, desde a antiguidade. Esse é um Deus tremendo, sabe, irmãos? Tremendo. Então, esse tempo dessa pandemia, ok, estamos aí vivendo, vamos ter bom senso, tomar os cuidados, mas eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida e me amedrontar e me deixar uma pessoa ansiosa, em pânico. Eu não posso deixar ela tá aí, entendeu? Deus permitiu. Só que eu tenho um Deus tremendo, né? E a minha vida está nas mãos dele. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, e nós vamos agora orar, e nós vamos jogar fora o lixo da ansiedade. Mas antes disso, irmãos,
Eu quero voltar àquele texto, porque eu não terminei de ler o versículo 7 do Filipenses. Amém. Amém. Que diz assim: depois que eu entrei na presença do Senhor com oração, com súplica, com ação de graças, e eu lancei fora esse lixo da ansiedade, o que vai acontecer comigo? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, isso aqui é uma promessa, irmãos. Agora eu pergunto, como que a tua vida vai ser cheia da paz de Deus, se existe o lixo da ansiedade entulhando você? Não tem espaço para a paz de Deus. Se eu não lançar fora, o texto é claro, né? Não andeis ansiosos. O outro texto de Pedro fala: lançai sobre ele toda a ansiedade. Tira esse lixo de você, para que haja espaço para essa paz de Deus na tua vida. Amém?